Olá, pessoal. Boas-vindas a todos que estão aqui na classe evangélica. Vamos dar continuidade ao último momento. Essa classe evangélica é baseada no livro, Como Crer em Deus. Pessoal, como podemos crer em Deus? No momento passado, nós falamos sobre Gênesis capítulo 1, onde no primeiro dia Deus ele falou: haja luz e houve luz, e aquela luz foi bom aos olhos de Deus. Se tem uma coisa que Deus deseja no coração das pessoas, é tirar as trevas, a escuridão do coração do homem. Essa escuridão significa pecado, as trevas. Na Bíblia, demonstra a terra como sem forma, vazia, nas trevas, mas começa ali com a luz entrando na terra. A terra sem forma e vazia representa o nosso coração e a luz representa Jesus. Pessoal, tem um versículo incrível em João capítulo 1. Eu vou procurar aqui, por favor, espero que vocês procurem também. É João capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler a partir do versículo 8. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Só que fala, a verdadeira luz que ilumina a todo homem. Teve uma vez que eu alcancei muita graça de Deus perante esse versículo. A Bíblia fala que existe essa luz que ilumina o homem. Pessoal, a luz que eu vejo é a luz do sol, a luz da lua, ou a luz artificial, de uma lâmpada. São luzes que iluminam a matéria, objetos. Mas a Bíblia fala de uma luz que ilumina o homem. Ou seja, algo que ilumina o interior do homem, o coração do homem, e que pode expulsar as trevas que há no coração do ser humano. Então, em João capítulo 8, a mulher adúltera, quando ela foi arrastada para perante Jesus, muitas pessoas ali, entre escribas e fariseus também, estavam com pedras na mão para apedrejar e matar aquela mulher. Já que essas pessoas não tinham luz dentro de si, mesmo eles também tendo aquelas trevas, aquela escuridão, aquela lasciva, já que não havia luz que pudesse fazer com que eles enxergassem isso, eles se consideraram pessoas dignas, de poder apedrejar aquela mulher. Mas Jesus Cristo, quando com sua palavra ele disse, aquele que não tiver pecado que lhe atire pedra, ninguém pôde atirar a pedra naquela mulher. Pessoal, Jesus Cristo é a luz. Ele é a luz que ilumina o nosso coração. E quando o nosso coração é iluminado por Jesus, naquele caso, todos deixaram as pedras e foram embora, porque eles, perante a luz, viram o seu coração, que estava sujo, cheio de lascívia, cheio de pecado também. Então, quando diz em Gênesis capítulo 1, versículo 3, que haja luz e houve luz, é a luz que, expulsa todas as trevas, toda a escuridão. Pessoal, existe alguma luz que não prevalece as trevas? Não. Quando a luz vem, com certeza aquilo expulsa as trevas. As trevas vão embora. Então, a luz que é citada em Gênesis capítulo 1, versículo 3 é Jesus. Tem muitas pessoas que confundem essa luz com a luz do sol. Mas, pessoal, sejam atentos, porque na Bíblia fala que a luz do sol foi criada no quarto dia. Só que a luz que se diz no versículo 3 está representando Jesus Cristo, Essa luz que veio ao mundo que ilumina todo homem. Pessoal, a luz, ela vai expulsar todas as trevas, toda a condenação, toda a insegurança, todo o sofrimento do nosso coração. Deus nos mostrou esse mundo. Jesus nos mostrou esse mundo. Jesus Cristo é a verdadeira luz. Quando a luz de Jesus ilumina o homem,
todo o sofrimento, toda a dor, toda a condenação, toda a escuridão no coração das pessoas vai embora. Pela luz podemos vencer todas essas trevas e podemos ingressar num novo mundo. E quem permite isso? É Jesus. E se nós vermos em 1 Coríntios também fala aqui, a luz que resplandece, né, nas trevas, também iluminou o nosso coração. É citado sobre Jesus ali. A Bíblia fala que em nosso coração se resplandeceu a glória de Deus por Jesus. Se Jesus Cristo, que é a luz, está resplandecendo em nosso coração, por mais que eu tenha a morte na minha frente, por mais que tenha algo que possa me atormentar, me perturbar, por mais que eu seja perseguido ou passar por algum problema, nada será realmente um problema. Então vamos procurar aqui em João capítulo 1, só que no versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui fala que a luz não tem como ser vencida, né, pelas trevas. Só Jesus Cristo que é a luz que ilumina o coração do homem. Só antes de entrar a luz, tinha trevas no coração das pessoas, certo? Só que, pessoal, vamos pensar antes disso, antes do trabalho do diabo. Pessoal, antes de ter o engano, a escuridão, o que tinha? Tinha luz. Então, a escuridão pode vencer a luz? Não, a escuridão jamais poderá vencer a luz. Então, o que permitiu a entrada da escuridão, mesmo com a presença do luz, para falar a verdade, isso em si é um engano. Isso é um engano de Satanás. As pessoas simplesmente aceitaram a ideia de ser escuro. Aceitaram a ideia de ser trevas. Quando dizemos que temos a luz, quer dizer que teve um dia onde a luz entrou e expulsou as trevas do meu coração. Teve aquele primeiro dia da criação no meu coração, onde as minhas trevas, os meus pecados foram lavados, né, foram remidos, expulsos pela luz que é Jesus. Jesus Cristo, que é a luz que ilumina o mundo, que ilumina o homem, sabe? Ele expulsou todas as trevas do nosso coração. Tem esse dia. Tem aquele louvor, né? Que feliz, tão feliz o dia em que me satisfiz. Como diz esse louvor, tem aquele dia, aquele primeiro dia na nossa vida espiritual, no nosso coração, que foi o dia onde a luz resplandeceu sobre as trevas. Isso é muito gratificante. Agora, no segundo dia, Deus ele fez separação, né? Entre as águas. No segundo dia, Deus fez esse trabalho, né, de separar o firmamento das águas, tanto nos céus quanto na terra. Tiveram águas que permaneceram na terra e outras que foram para o céu. O que isso significa? Todas as pessoas vivem da mesma forma na terra, mas terão pessoas que pertencem à terra, que pertencerão à terra, e tem pessoas que pertencem ao céu, que irão ao céu. Então, são o mesmo tipo de ser humano. Só que terão pessoas que serão julgadas e poderão ir para o reino de Deus, e terão pessoas que não poderão entrar no reino de Deus. No livro de Apocalipse tem um versículo que diz assim: Estou à porta e bato. Qualquer um que abrir e ouvir as minhas palavras, eu entrarei e cearei junto com ele. Pessoal, por que o Senhor está batendo a porta? Quer dizer que a porta está fechada, né? Por causa do pecado, nosso coração está fechado em relação a Jesus. Mas o Senhor Jesus Cristo está falando: qualquer um que ouvir a voz do Senhor e abrir a porta do coração, eu vou entrar e vou cear junto com ele. Então, pessoal, como podemos abrir a porta do coração? Só tem aquela frase que diz que a fechadura do nosso coração está do lado de dentro. Por mais que por fora queiram entrar, alguém tem que abrir dentro.
Mas por que o nosso coração se fechou para Deus? Antes de Adão e Eva desobedecerem a Deus, o nosso coração estava aberto para Deus. Mas no momento que eles desobedeceram, nosso coração fechou. E isso está nessas condições até hoje. Então tem que receber a remissão dos pecados, ou seja, aquele bloqueio, tem que tirar aquele bloqueio que está no coração para poder ter o coração aberto novamente para o Senhor. Tem muitas pessoas hoje que frequentam igrejas, existem muitas igrejas, mas ainda tem pecado no coração, ou seja, estão de coração fechado para Jesus. Jesus Cristo está à porta, batendo, ele quer entrar. Então, para o Senhor poder entrar no nosso coração, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é o quê? Tem que fazer esse trabalho de expulsar as trevas. Primeiramente, ele tem que remover aquele pecado que está fechando o nosso coração. Tem que ter esse primeiro dia, né, na nossa vida espiritual para as pessoas poderem abrir o coração. Então, no segundo dia, Jesus Cristo fez o firmamento das águas e fez separação entre águas e águas. Então, tem aquela água que está abaixo do firmamento e aquela água que está acima, né? Ou seja, o segundo dia foi feita essa divisão, essa separação. Em Mateus capítulo 24, vamos procurar, pessoal, Mateus capítulo 20. Me desculpem, é capítulo 24, versículos 40 e 41. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. A Bíblia fala, né, que nós não sabemos o dia que o Senhor irá voltar. E falando sobre isso, ele diz que terão 2 ali semeando, né, no campo. Isso representa o pregador do evangelho, né? Está no mundo aqui, está semeando a semente. Aparentemente estão trabalhando da mesma forma, mas terão uns que serão elevados à altura, outros permanecerão na terra. Pessoal, se nós vermos o livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, fala que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, né, quando forem abertas as portas, quando o Senhor voltar, terão aqueles que serão elevados à altura. Então, mesmo aparentemente tendo a mesma vida nessa terra, a Bíblia nos mostra que tem pessoas que pertencem ao céu e pessoas que não pertencem ao céu. E também no terceiro dia, o Senhor disse aqui que produz a terra relva, ervas que deem semente. Só por que será que Deus ordenou para que na terra seca fosse criado essa relva? Se Deus quisesse, ele poderia fazer com que as árvores crescessem no mar, não é verdade? Mas se nós vermos o motivo disso no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 8, fala aqui. Que o coração do homem, né, é como se fosse o mar, ele é inconstante. Quando Deus fala, a palavra de Deus se realiza. E esse coração firme, né, que não balança, que não é inconstante, é mostrado como a terra seca, a porção seca. Então, se nós expressarmos a terra seca como o coração do homem, ali Deus quer semear a sua fé. Só que aquele coração que é sempre inconstante, né? A Bíblia fala que representa como um mar, como as águas. Lembra aquele versículo do capítulo do livro de Marcos, né? No Marcos capítulo 24, versículo 11, né? O pastor Parker, ele sempre dá esse testemunho. Tudo em que pedir de oração, crede que recebeste, assim será convosco. Né? Ele estava com aquela úlcera estomacal, só que aceitou a palavra de Deus. Tudo que pedir de oração será convosco.
Só que a situação ainda dói na situação. Só que a palavra diz: se você orou por isso, você já foi curado. Então, quando o pastor diz está doendo, mas estou curado, ele está falando da palavra de Deus. A nossa situação sempre é inconstante, sempre muda, mas a palavra ela é firme, ela sempre é constante. Então, no nosso coração, quando nós cremos na palavra de Deus, é que nós podemos produzir a relva, as flores, sabe, os frutos. Por mais que o meu pensamento não esteja de acordo com a palavra de Deus, aquela pessoa que deixa o seu pensamento, quebra o seu coração e aceita a palavra de Deus, é a pessoa abençoada. Como o pastor Parker fez, né? Está doendo, mas eu vou acreditar na palavra, eu já estou curado. Só nós estamos dentro dessas palavras tão preciosas. O Senhor Deus deseja que nós estejamos firmes na fé. A verdadeira vida espiritual vemos pela palavra. Pessoal, o sol representa Jesus, né? O sol, ele produz luz por si próprio, representa Jesus. Está falando do cristão que pode. Não, está falando de Jesus. E a lua, né, que reflete a luz do sol, ou seja, ela recebe a luz do sol para depois iluminar, representa o cristão que recebeu a luz, que é Jesus. Pessoal, o sol sempre ele está redondo ali, sabe, fervendo. Sol, a forma do sol muda? Né? O lugar do sol muda? Não. Ele sempre vai estar ali, ele sempre vai ser constante, na mesma forma, no mesmo lugar. Só se nós vemos em Hebreus, fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor que não muda, que é imutável, ou seja, a palavra de Deus. A palavra de Deus que nunca muda e a nossa imagem que sempre está mudando. Só o sol é assim, o sol não tem mudança, ele não muda. No nosso ver, já que o planeta está girando, nós temos uma percepção diferente do Sol, mas o Sol está sempre constante, é sempre o mesmo. Se nós olharmos, por exemplo, do universo, nós iremos enxergar isso. O planeta Terra girando, se movendo, mas o Sol sempre ali parado. Se nós enxergarmos, né, do lado na Terra, no ponto de vista da Terra, parece que o Sol está se movendo, mas não. Se nós vermos no ponto de vista do Sol, o Sol está sempre parado, sempre firme, sempre constante. Porém, a Terra sempre ela vai girando, ela sempre vai mudando. Só a verdade nós temos que ver do lado do Sol, ou seja, nós temos que olhar pela luz, pela palavra de Deus. Isso é a verdade. Isso o que significa? Que o coração de Deus para conosco ele é constante. O nosso coração não sempre muda. Nosso coração, por sempre mudar, muitas vezes nós deixamos de depender da palavra de Deus e ficamos olhando para a nossa situação e para as nossas condições. E com isso a gente balança, né, e não temos como nos firmar na fé. Pessoal, uma vez eu pensei assim, João capítulo 8 tem a mulher adúltera. Se nós vermos o coração da mulher, se nós vermos ali do lado humano, ou seja, do lado da terra, é inconstante. Mas se nós vermos ao ponto de vista, nos olhos de Jesus, ou seja, se nós vermos no ponto de vista do sol, não tem mudança. Aquela mulher é perfeita. Não é que ela tem que se esforçar para ser assim. Não, no momento que entrou a luz do Senhor, Jesus Cristo por ser a luz, ela vive uma vida constante e iluminada. Só aí no quinto dia. No quinto dia foi feito, né, as aves e os peixes. Tanto as aves e os peixes representam os santos que nasceram de novo.
Sabe, do primeiro ao sétimo dia, sabe, explica muito bem, desde o ponto inicial da nossa vida espiritual até o eterno. Em cada dia representa o coração de Deus para cada coisa. Pessoal, o pássaro, a ave, quantas vezes ela nasce? 2 vezes. Nasce uma vez como ovo, né? E daquele ovo nasce novamente como o quê? Como um filhote. Sabe, pessoal, até as larvinhas, os verminhos, antes de se tornar em mosca ou mosquito, primeiro eles têm uma outra forma. Tudo que pertence ao céu nasce 2 vezes. O ser humano que nasceu nessa terra nasce de novo e passa a pertencer ao céu. Ou seja, é um pecador que nasceu de novo e se tornou um justo, né? Tem esse significado. Na Bíblia, o número 5 representa graça. Na Bíblia, todos os números têm significado. Sabe, o número 5 é sempre o número da graça. Número 6 é o homem. Número 4 é o sofrimento, né? Nascer de novo e se tornar o filho de Deus não é o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa dedicação, mas sim é pela graça de Deus, pela graça de Jesus, para nos mostrar isso. No quinto dia, no número 5, no quinto dia foi feito ali, foi criado as aves e os peixes. Só o que permite a ave, sabe, ela vencer a gravidade e voar com liberdade no céu? Porque ela tem asas. Asas representam a fé. Os irmãos, os membros que receberam a salvação e que têm fé no coração, pelas essas asas da fé, eles podem superar os seus problemas e podem viver uma vida livre, né? Sobre qualquer coisa nesse mundo. Então, a ave representa a forma do cristão que nasceu de novo. E também o que foi criado no quinto dia. Não foi só a ave, mas tem os peixes também. O que representa o peixe? Pessoal, na época de Noé, sabe, no dilúvio, qual foi o único ser que pôde sobreviver àquele dilúvio? Todos que estavam fora morreram. Porém, os peixes não foram afetados pelo juízo. O que isso significa? Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados, resolveu nossos pecados e nos fez prevalecer o juízo. Representa isso. O peixe, né, ele tem suas barbatanas, né, ele tem a sua cauda que fez com que ele supere, né? Ele vá contra a correnteza e ele possa superar isso. Isso é a vida do cristão. Então, o peixe representa o cristão salvo, né? O cristão que recebeu a remissão dos pecados. Então, a salvação vem no que dia, pessoal? Vem em que dia? O novo nascimento vem em que dia? No quinto dia. 5, o número da graça. Então, o quinto dia representa o cristão. Na época de Noé, né? Eu vou repetir. Todos que estavam fora da arca de Noé morreram. O único animal, o único ser que pôde sobreviver foram os peixes. Quando vier o julgamento de Deus, a Bíblia fala que por Jesus nós superamos o juízo e temos a vida eterna. Agora, no sexto dia, dentre a criação de Deus, tem o homem, né? Primeiro vieram os animais, depois vieram os homens. Por isso tem o pessoal que fala, né, que já que os animais nasceram primeiro que o homem, tem que chamar os animais de irmão mais velho, né? Mas o único que foi criado conforme a imagem e a semelhança de Deus foi o homem. É lógico que não está falando sobre a aparência física do homem, mas sim é o coração de Deus. Deus formou o coração do homem conforme o coração de Deus. Então, se existe santidade e eternidade em Deus, existem essas características também no ser humano. Então, aquele que foi criado pela imagem e semelhança de Deus,
tinha essa completa liberdade, né? Era um com Deus. Só que isso não durou muito. Em Gênesis capítulo 3, e eles ali caem na transgressão. Por isso, Jesus Cristo, sabe, que é a palavra, que é Deus, se vestiu de carne e veio para nos resgatar dos pecados. Ele veio para nos lavar dos pecados. Ou seja, ele recuperou em nós a forma de Deus que havíamos perdido pelos pecados cometidos em Adão e Eva. Então nós somos um corpo que carrega Jesus dentro de nós. Só tem um animal que Deus criou no sexto dia também. O animal, quando ele sente um perigo, assim, ele tem assim um instinto natural que faz ele fugir. Então existe esse instinto natural, né, de proteção. E Deus deu uma capacidade. Os animais podem fugir, mas as plantas não podem fazer isso, né? As plantas não têm como fugir. Por isso, o que Deus deu às plantas? Uma capacidade de se reconstituir. Então Deus, já que o ser humano não pode, né? Ele não pode, sabe, evitar a morte, evitar o pecado. Deus nos enviou Jesus Cristo, que é como se fosse essa célula de, de, de reconstituição que as plantas têm. Jesus Cristo novamente nos deu a forma original que pertencia a Deus. Jesus Cristo, pela sua morte, ele nos transformou de pecadores para justos, nos tirou da morte e levou para a vida. Ele, sabe, novamente trouxe a nós as características que Deus havia nos dado na criação. Nós pudemos ver um pouco do coração de Deus aqui pelo livro de Gênesis, capítulo 1. Então vamos ir para o tópico 2, que é o Deus da criação, né? Dentro da criação do mundo tem ali o propósito de Deus. Nós vimos até agora do primeiro ao sétimo dia. Nós vamos ver com mais detalhes agora. Onde está o motivo da vida espiritual ser difícil? São as pessoas quando estão perante a palavra de Deus. Tem o mundo do entendimento e tem o mundo da fé. A maioria das pessoas se baseiam em algum tipo de conhecimento, algum tipo de experiência ou alguma sensação, né? E quando compreendem a palavra de Deus baseada nessas coisas, eles aceitam. Mas, pessoal, nosso entendimento é um limite. E tudo que ultrapassa esse limite, as pessoas não conseguem aceitar. Então, as pessoas querem tentar aceitar a palavra de Deus entendendo a palavra. É muito limitado. Só que existe um mundo superior a esse, que é o mundo da fé. Só o cachorro, por exemplo, ele escuta frequências que o ser humano não consegue escutar. Né? O ser humano está limitado a uma determinada frequência. Os cachorros superam isso. Mesma coisa, nós estamos limitados ao mundo do nosso conhecimento. E o que está além disso nós não enxergamos, nós não conseguimos entender. Mas por não enxergar é porque não existe? Não. Por nós não podermos escutar certas frequências, quer dizer que ela não exista? Não. Se vocês querem, né, interpretar a Bíblia com o conhecimento de vocês, com o entendimento de vocês, isso é muito limitado. Mas se nós aceitarmos isso pela fé, podemos ter isso no coração. Agora, se eu quero entender para aceitar, pessoal, jamais poderemos aceitar as palavras de Deus. Então, a palavra de Deus, nós aceitamos, nós não entendemos, nós simplesmente aceitamos. Em João capítulo 2, lá aparecem os serventes. Foi dito a eles, fazei tudo o que vos disser. Aí Jesus Cristo falou, ó, serventes, vai lá, enche as talhas de água. Eles encheram. E mandou servir. Eles serviram.
Se for ver pela sua experiência, pelo seu entendimento, não tem como servir vinho sendo que tem água ali dentro. Mas quando eles fizeram isso acreditando na palavra de Deus, a água se tornou em vinho. Né? Isso é o mundo da fé. Por mais que no meu coração eu não consiga entender, por mais que o meu entendimento não compreenda isso, quando aceitamos a palavra de Deus pela fé, tem o trabalho de Deus. Pessoal, fé é conexão entre o coração e o outro. Quando o coração do homem se liga ao coração de Deus, isso é fé. Entra o coração de Deus em vocês. E quando entra o coração de Deus, ou seja, quando entra a palavra de Deus, entra Jesus Cristo ali junto. Então, se Jesus Cristo é a palavra, quando a palavra entra em nosso coração, automaticamente Jesus Cristo habitará em nós e nós teremos a fé que Jesus tem. Então, basta aprendermos o quê? Como conectar. A vida espiritual é difícil por quê? Para quem sabe, é muito simples, muito fácil. É difícil porque nós queremos entender as coisas, compreender as coisas. Se estivermos conectados, é muito fácil. Só os eletrodomésticos estão funcionando porque estão conectados à energia. Quando o nosso coração se conecta à palavra de Deus, entra a fé no nosso coração. Então, se eu tentar entender a palavra, eu jamais vou poder conectar o meu coração. Mas se eu aceitar a palavra, meu coração vai se ligar a Deus e Deus vai estar presente no meu coração. Eu tenho esse desenho aqui muito interessante que a gente usa nas palestras. Aos nossos olhos, pessoal, nós temos ali duas linhas vermelhas, duas marcações vermelhas. Ao meu ver, qual que é o maior? Com certeza o da direita, né? Porque nossos olhos são influenciados pela perspectiva. Mas isso não é exato. Ao meu ver, aqui parece que a linha ali é muito maior e a linha da frente é muito menor. Mas se nós tracejarmos, né, essa linha, nós vemos que tem o mesmo tamanho. Nesse desenho, aquela linha de trás parece ser maior. A de da frente parece ser menor. Mas não é porque nós enxergamos de uma forma diferente conforme as perspectivas, conforme a situação ao nosso redor. Vida espiritual não é uma coisa difícil. Assim como quando uma lâmpada está conectada à energia, né, vai acender, vai ter luz. Só para uma torneira poder ter água ali, não basta ter a torneira, tem que estar ligado, né, por um cano com a fonte de água. Aí sim tem água. Aí nós podemos utilizar aquela água de uma forma confortável. O que eu quero dizer? Quando a palavra de Deus e os seus corações ficarem unidos, entra o coração de Deus. Achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Davi, que aceitou o coração de Deus de construir, sabe, o templo de Deus. Noé, que aceitou o coração de Deus de construir a arca. Tudo é algo incompreensível, mas eles conectaram o coração de Deus. São os homens da fé. Então, conectar o coração com Deus não é nada difícil. Basta o que, pessoal? Ligarmos nosso coração à palavra de Deus. Se ligar, se conectar, será o coração de Deus habitará em nós. Então, aqui tem uma frase bem interessante. Eu pensei que fosse câncer, mas o que o médico disse? O médico disse que era uma gripe. Então, o pastor Park, conversando com uma pessoa, ele não queria escutar muita pregação, muita palavra, né? Aí o pastor Park, né, conversou pouco com ele, só que resumiram essa história. O pastor Park ele deu esse exemplo, né? Olha, você sente que é câncer, você vai no médico, só que o médico fala assim: olha, isso aí não é câncer, é uma gripe. Então você vai acreditar no quê? No que é um câncer ou que é uma gripe? Aí a pessoa respondeu: é lógico que eu vou falar que é uma gripe, né? Porque o médico, que é especialista, está falando que é uma gripe. Exatamente. Até hoje vivemos pecando, então nós nos consideramos como pecadores. Mas Deus falou que não, você é justo. Então nós somos justos ou somos pecadores?
Pessoal, pense uma vez. São pecadores ou são justos? Eu me considerava pecador porque todos os dias eu peco. Mas aquele que lavou os pecados, Jesus, fala que sou justo. Então somos justos ou somos pecadores? Aceitem isso, pessoal, uma vez. Não precisa entender isso. Aceite isso uma vez. Ah, se a palavra de Deus diz que eu sou justo, se um especialista em saúde, que é o médico, ele fala, ó, isso aí não é câncer. Jesus Cristo, que, é lógico, não se compara com o médico. Se ele fala sobre os nossos pecados, que nós fomos remidos, que nós somos justos, somos justos. Basta nós aceitarmos pela fé, não precisa entender. Isso é uma coisa incrível na Bíblia. Só na Bíblia fala que tudo foi pedido para Jesus. Deus fez com que Jesus fizesse, nunca pediu para o homem fazer, porque o homem não pode, não consegue. Lá em João capítulo 5 fala sobre aquele tanque de Betesda, onde as pessoas estavam, sabe, querendo ser o primeiro aí no tanque para ser curado, mas ele não pode, enfermo há 38 anos não pode caminhar sozinho. Por isso Jesus Cristo foi em busca dele. Quer ser curado? Ele falou: Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque quando os anjos agitam as águas. Então todos estavam tentando fazer por si, mas aquele que sabia que não podia fazer, Jesus Cristo foi em busca. Só no livro de Lucas, capítulo 19 também, aparece Zaqueu. O ser humano não pode se lavar, o ser humano não pode resolver os seus pecados, mas que Jesus Cristo foi ali onde Zaqueu estava. Jesus Cristo o perdoou. Na Bíblia sempre está citando aquilo que Deus, que Jesus fez por nós, não uma cobrança para nós. Então, o Deus da criação. Vamos ver agora um pouco sobre a criação de Deus. Galileu Galilei, nós conhecemos muito bem. Ele fala, mesmo assim, o planeta Terra gira. É um filósofo muito famoso. Tem uma coisa que ele diz. Deus nos deu 2 livros. Um deles é a natureza e o outro é a Bíblia. Pessoal, a natureza é o que mostra, é o que demonstra o poder de Deus. E a Bíblia é um grande presente, incrível livro que nos dá a vida eterna. Se nós vemos na Bíblia, no livro de Jó, capítulo 12, versículo 7 e 8, vamos procurar juntos, pessoal? Jó, capítulo 12. Quão bom é termos a Bíblia na mão, não é verdade? Qualquer momento nós podemos procurar e temos a palavra de Deus nas mãos. Jó capítulo 12, versículos 7 e 8. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar tu contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Só Deus. Ele fala, eu criei tudo. Eu sou o Criador. Só que as pessoas não creem nisso. Por isso que Deus disse. Pergunta, aqui no versículo 7. Pergunta agora às alimárias. Cada um deles tu ensinará. Então vamos ver agora sobre essa grande criação que é Deus. Sobre a verdade sobre isso. A Bíblia, Deus fala assim, pergunta aos animais. Né? Depois fala, pergunta às aves dos céus. E elas tu farão saber. Pergunta aí à terra, pergunta aos peixes do mar, porque te contarão. Vamos ver algumas coisinhas.
Só a Bíblia fala para perguntar aos animais, né? Só sabe essas tartarugas marinhas? Tem essa tartaruga verde marinha. Eu li sobre elas uma vez. Elas têm dados muito exatos, mais precisos que um GPS. Tem uma ilha chamada Assunção aqui na costa brasileira, né, por exemplo, que tem essas tartarugas. Então, uma tartaruga marinha dessa, ela vai, por exemplo, até essa praia, né? E ali ela coloca os seus ovos. E geralmente ela vai colocar uns 100 ovos, né? E desses 100 dizem que realmente que consegue sobreviver são uns 2, né? 2 filhotinhos. Só que a mãe tartaruga, ela coloca os ovos em terra e depois ela volta pro seu lugar. Só que esses animais, eles têm uns dados dentre eles. Tem um GPS dentro deles. E o incrível é que, sabe, o filhote que sobreviveu ali à praia vai em busca da sua mãe no mar. Como é que eles conseguem encontrar? Fizeram um teste, como souberam disso? Colocaram um GPS, né, no casco de uma tartaruga filhote e eles foram de encontro à sua mãe. Exatamente. E depois, quando esse filhote cresce e vai colocar os seus ovos, novamente ela volta para o mesmo ponto. So, quem dá esses dados? Essa localização precisa para a tartaruga? Não é o homem. Só Deus falou para perguntar aos animais. Deus falou para perguntar às aves. Vamos perguntar para as aves? Então, uma das criações de Deus. Sabe, a gaivota, por exemplo. A gaivota, ela consegue fazer um trajeto muito mais exato do que um avião construído pelo homem. Ele dá 2 voltas no planeta, sabe, em um ano. E tem um percurso exato, muito mais perfeito, muito mais exato do que qualquer avião criado pelo homem. Se nós vermos o avião criado pelo homem, ele não se move sozinho. Precisa de um piloto experiente, precisa de combustível, precisa ser programado para poder começar a se mexer. Aí sim. O carro também é a mesma coisa. O carro não anda sozinho, não sai chegando no destino sozinho. Não, você tem indicações, você tem placas que te mostram para um guia, que é o condutor, levar aquele carro para onde quer. Só que a gaivota não, ela consegue por si só dar 2 voltas no planeta e sabe com o mesmo trajeto. Para os peixes, o que nós podemos perguntar para os peixes? Só eu escutei uma vez uma comparação entre um peixe e uma embarcação, um navio desse. Tem esse navio aqui, Mary 2, né? Que é uma das maiores embarcações que existe no mundo. E os engenheiros ali que criaram isso, pesquisando, e eles chegaram em um resultado. A proporção de altura e largura é de 0,383, não, 303. E vendo a estrutura de um peixe, né, eles viram que a proporção do peixe é a coisa mais adequada, mais perfeita. A estrutura do corpo dele já é assim. Só quem criou os peixes? Sabe, o ser humano estudou, pesquisou tanto para chegar em um número, mas quem já havia criado perfeitamente? Deus. Os peixes são tão livres no mar, né? Eles têm, sabe, aquela habilidade de nadar tão facilmente. Por isso que Deus fala: pergunte aos animais, pergunte aos peixes. Vamos ver mais
uma maravilha das criações de Deus, pessoal? A neve. Só no inverno, em países que nevam. É lógico que aos nossos olhos é só branco. Mas quando está quase derretendo ali, por exemplo, no para-brisa de um carro, dá para ver a forma da neve. Então existem 35, meio que vamos dizer assim, formas, né? Distintas, contornos distintos que a neve pode ter. Porém, nenhum floco de neve, nenhuma partícula de neve tem a mesma imagem. O ser humano pode fazer isso, pessoal? Impossível. Por isso a Bíblia nos diz, em Salmos, capítulo 139, versículos 13 e 14. Está em Salmo 139, versículos 13 e 14. Que fala: graças te dou, visto que por modo assombrosa maravilha me formaste, as tuas mãos são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Está em Salmo 121, versículo 4 também fala que, sabe, Deus, ele não dormita, ele não dorme. Acho que vocês conhecem bem esse versículo. É certo que não dormita nem dorme. Eu acho que tenho certeza que tem pessoas dormindo agora escutando a minha pregação. Mas, tem alguém dormindo aí, pessoal? Só acordem aí, tá bom? Levante os braços aqui. Ó, se vocês tiverem sono ao escutar a palavra, podem levantar os braços, bater palmas bem forte, né? Se espreguiçar aí. Aqui fala sobre Deus que não dormita nem dorme. Eu queria mostrar um vídeo para vocês. Um dia vendo o vídeo sobre o sangue, né? Eu vi quão incrível é a criação de Deus. Pessoal, o sangue é mais ou menos 8% da composição corporal. Ele começa lá do nosso coração, né? Ele é bombeado pelo coração. E dali ele vai para o cérebro, para a ponta dos dedos. Só que essa partida até a volta ao coração é 1 minuto. Numa pressão de 120 miligramas ali, ele passa por aquele espaço tão pequeno, né, que são as veias. Milhares, bilhares de células diariamente pelo nosso sangue, elas viajam pelas veias do nosso corpo constantemente. Então, né, ele correndo ali pelos nossos vasos sanguíneos, ele está brigando com as impurezas, está verificando o nosso corpo, transmitindo oxigênio. Então, até na criação do nosso corpo, Deus está manifestando o seu coração. Quando nós não percebemos, eu estou dormindo. Mas Deus não dormita e não dorme, ainda está me protegendo. Assim como o sangue de vocês, existe ali os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, tem ali as plaquetas, né? Estão sempre, continuamente ali circulando e protegendo o nosso corpo. Eu vendo isso, pessoal, Deus está nos protegendo, sabe, nos permitindo a sua graça. Isso me deu muita graça uma vez. Vamos ver este vídeo.
mostra, né, o coração de Deus, que não é todo dia, é todos os momentos, todos os instantes está protegendo a nossa vida, está tomando conta de nós. Sabe, dá para ver essa função do sangue que, sabe, constantemente está girando dentro do nosso corpo, né, viajando dentro do nosso corpo, tomando conta de nós. Muitas vezes nós temos esse mal entendido para Deus, nós temos essa desconfiança para Deus. Só vamos ver aqui também sobre as profecias na Bíblia. Vamos procurar um versículo que nós conhecemos bem, né? Está em Apocalipse capítulo 13. Vamos procurar Apocalipse 13, versículo 16. Vamos ler aqui. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento. Calcule o número da besta, pois o número do homem. Ora, esse é o número 666. Então, nós sabemos esse versículo, né? 666. É um número, para falar a verdade, que foi criado para ter o código de barras. É um número base, número padrão. Disseram que antes da invenção do computador, antes da criação do código de barras, as pessoas não sabiam o significado desse versículo. Mas depois que foi desenvolvido o computador, também eles desenvolveram o código de barras. Sabe, eles entenderam o sistema 666, né? Por quê? É o número base ali para qualquer tipo de código de barras. E eles entenderam que o significado desse versículo de Apocalipse é justamente isso. 666. Sempre o código de barras tem essa característica, né? Duas barras maiores, tanto no começo, no meio e no fim. 666. Pessoal, agora por causa do corona, o mundo inteiro está trancado. E já que o coronavírus ele infecta mesmo sem nenhum assim sintoma, as pessoas não sabem que estão carregando isso. Eu fiquei muito assustado porque eu ficava pensando com esse versículo, como é que as pessoas, sabe, vão viver dependendo disso? No começo eu pensava, acho que é porque é mais confortável, né? Sabe, é confortável você usar um cartão, você fazer as compras por código de barras. Só que isso ficou obrigatório agora. Por quê? O governo precisa dos dados de todo mundo, a localização de todo mundo. Tem que ter. E para isso é necessário o código de barras. Quem não recebe agora, por exemplo, esse tipo de identificação, não consegue fazer nada, não consegue viajar, não consegue comprar. Tem um vídeo sobre isso, vamos assistir esse vídeo. Um edifício comercial em Estocolmo, na Suécia, está servindo de base para um experimento de alta tecnologia, e os participantes tiveram chips implantados embaixo da pele. Para entrar no prédio ou acessar as salas da empresa, Elício de Costa não precisa de crachás ou senhas. Basta aproximar o chip subcutâneo ao leitor na parede. E cada pessoa tem o seu número. O chip está bem aqui, mostra Costa. E ele acha que essa tecnologia vai crescer. Outros 700 empregados e empreendedores do edifício serão convidados em breve a ganhar seu próprio chip. A ideia é que, com o aparelhinho, os funcionários consigam acionar máquinas de fotocópia, logar em seus computadores e até realizar pagamentos. O repórter da BBC resolveu testar na pele a tecnologia, um pouco temeroso de que a implantação do chip fosse dolorida. Ele fica apreensivo, mas o processo é rápido. E assim, ele também ganha um número. Na hora de testar, porém, tudo foi mais complicado. Nem todos os equipamentos já aprenderam a responder ao chip. Alguns funcionários ainda têm dúvidas quanto a aderir à novidade.
Anne, por exemplo, não pretende receber um chip por enquanto. Ela não acha necessário passar pelo procedimento apenas para abrir portas e se conectar a equipamentos. Já o autor da iniciativa permite até que seu cartão profissional de visitas seja acessado via chip. Para ele, o objetivo maior é entender e aprender com a tecnologia, antes que ela se popularize e talvez se torne obrigatória por exigência de grandes corporações ou órgãos governamentais. Ele acha que no futuro teremos chips subcutâneos para fazermos declaração de impostos, acessarmos a internet e nos conectarmos a redes sociais. Vendo aqui as profecias da Bíblia, principalmente de Apocalipse, podemos perceber que tudo está acontecendo conforme as Escrituras. E isso nos confirma mais sobre a veracidade das palavras de Deus. Nós estamos em épocas muito complicadas agora. Nós estamos passando por muitas pragas no mundo. Isso significa que está próximo realmente a volta do Senhor Jesus. E o que nós devemos fazer nessas épocas? Pessoal, receber a salvação e aguardar, a vinda do Senhor. Essa vida se torna a vida mais sábia e mais eficaz na nossa vida. Hoje eu vou pregar só até aqui. Nós continuaremos no próximo momento. Pessoal, muito obrigado por escutarem.